Boa noite, amigos e irmãos. Que a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Nosso versículo especial dessa noite se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. Você crê que Deus existe, amor? Eu creio. Você costuma fazer pedidos ao nosso amado Deus? Muitos. Costuma até perturbar o nosso Senhor? Costumo. E é exatamente isso que nós devemos fazer. A Bíblia deixa claro que sem fé é impossível agradar o nosso Senhor. Será que muitas pessoas têm fé hoje? Creio que sim. Vamos ver, o que será que a gente pode dizer? O que é ter fé? Crer naquilo que a gente não viu ou ter a certeza das coisas que a gente espera? Ter a certeza daquilo que a gente espera e crer naquilo que a gente não viu. É interessante que o versículo 7 nos dá um exemplo do que é ter fé em Deus. Lê pra gente? Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só, Noé eu acho que é o exemplo, um dos maiores, né? Exemplo que a gente encontra da Bíblia do que é ter fé naquilo que a gente não espera e nem aquilo que a gente tem possibilidade de pensar que irá acontecer. Vida, na época de Noé, havia chuva? Não. Havia risco assim de inundação, de tsunamis, Não, que nem jeito hoje? nenhum. Nada disso. Mas é interessante que Deus pediu para ele construir uma arca. Será que ele tinha visto algum barco naquela época? Acho que não. Eu também creio que não. Mas mesmo assim, ele confiou na palavra de Deus e construiu uma arca. E ele foi salvo? Foi salvo ele e a família. Porque ele creu no nosso Senhor, né? Deus falou com ele e ele seguiu todas as orientações do nosso Senhor. Mas e o resto do mundo? O resto do mundo não quis saber. Mas será que Deus ele foi injusto com o resto do mundo? Ou será que Deus não gostava daquelas pessoas, gostava mais de Noé e falou, então eu vou salvar só Noé e o resto do mundo que se perda? Não, o resto do mundo que não se importava com Deus. O que a gente aprende na história de Noé também é que Deus deu 120 anos de oportunidade para as pessoas se arrependerem e entrar na arca. Se as pessoas quisessem aceitar o chamado de Deus de volta, Deus teria salvado todos, não simplesmente Noé e seus familiares. Mas isso é a questão que a gente vê, ó, sem fé, sem crer que Deus existe, sem crer que as promessas da palavra dele vão se cumprir, é impossível nós agradar o nosso amado Senhor. Noé e sua família foi salvo porque eles creram, confiaram em Deus. E do mesmo jeito é nós hoje. Devemos confiar e ter a certeza absoluta daquilo que Deus falou e irá acontecer um dia. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Você ora pra gente? Santo Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina a ter fé. Ensina também, através do exemplo de Noé, que nós devemos confiar completamente em Ti e ter sabedoria buscada em Ti. Que nós possamos buscar a ter mais fé, buscando no Senhor, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém.